Alô pessoal, a primavera está chegando, primavera 2023. Quais são as características desta época do ano? Qual a previsão para 2023? Influência de El Niño, até quando ele vai? Informações no vídeo para você ficar bem informado das características mais de clima para os próximos 3 meses na primavera. Tá certo? Então vem comigo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo. Bora trabalhar! Como é que tá o teu guarda-roupa aí para a primavera? Já trocou aí o look? Então, se ainda não fez, conheça a galera da Olho d'Água. Na descrição aqui tá o @ deles para que vocês possam conhecer um pouco mais o trabalho da Olho d'Água. Eu visto há muito tempo, sei que estou te falando, é uma dica porque eu uso, tá? Então vai lá e acompanha também o trabalho da Olho d'Água. Seguinte, durante esse período da primavera de 2023, nós vamos ter principalmente influência do fenômeno climático El Niño. Já tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. E esse é o comportamento previsto. E é importante destacar, pessoal, que de uma maneira geral, o El Niño traz o aumento dos volumes de chuva para o sul do Brasil, tá? Especialmente dentro da primavera, nesse período de outubro, ao longo do mês de novembro, e depois vai diminuindo um pouco a sua influência, mas ainda tem a medida que o verão vai acontecendo. Inclusive, tem período ali do verão, principalmente janeiro, que até começa a chover mais no Nordeste brasileiro e diminui um pouco aqui na parte mais sul do país. Bom, mas a influência é do El Niño ao longo da primavera. Então a chuva ela deve ficar acima do que é o padrão da época do ano, tá? Especialmente Santa Catarina e região do Rio Grande do Sul, alguns pontos do Paraná também, mas principalmente esses 2 estados que eu te falei em primeiro lugar. Temperaturas para a primavera. A gente está abrindo a estação, né? Em grande parte do Brasil com muito calor, temperaturas mais altas. Claro que, obviamente, a gente vai ter alguns momentos onde as temperaturas vão ficar mais amenas. Estamos falando de uma estação de transição, onde você tem alguns momentos onde a temperatura sobe, já trazendo alguma característica de verão, mas ainda tem uma outra massa de frio retardatária que pode diminuir as temperaturas. Mas não se preocupe se você está com a atenção em relação à geada tardia, por exemplo. Não tem previsão de ter algo tão forte desse nível, tá? É nesse sentido. E em relação à questão de temperatura para o decorrer da estação, claro, né? Quanto mais do meio para o final, preparando o verão, aí mais vai subindo. Bom, vou te falar das características da estação, então vem comigo. Bom, mas só deixando claro, tá? A primavera começa no 23 de setembro, sábados, 3 horas e 50 minutos, tá? Bom, seguinte, nós temos uma estação no Brasil onde, aos poucos, a chuva começa a aparecer no sudeste e no centro-oeste do país. Começa a aparecer os primeiros episódios da zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma nebulosidade que está associada à passagem de frentes pelo oceano, umidade da região norte do país, começa a criar uma linha mesmo, uma quantidade de nuvens maior entre o norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, aos poucos, a chuva começa a voltar para ser o período mais chuvoso lá no verão, falando do sudeste e do centro-oeste do país. Falando do sul, nós temos nessa época do ano um comportamento onde a chuva ela aparece no sul, ela é bem distribuída, na teoria, né, ao longo do ano, mas começa a ter alguns temporais, né, porque a gente começa na primavera a ter um pouco de ar quente que vem da parte mais central, centro-norte do país, né, preparando o verão, e ainda tem alguma massa de ar frio rondando essa parte mais sul, e às vezes elas se encontram, e nesse encontro você pode ter algumas instabilidades mais fortes, alguns temporais, aquela característica de primavera. Às vezes tem dias que aparece um vento um pouco mais constante, justamente por essa diferença de temperatura, é um pouco esse comportamento padrão da época do ano. Mas claro, né, dias de primavera, dias bonitos, dias de sol, isso nós vamos ter. A questão é esse ano, né? A questão do El Niño, então, que é a previsão lá do início do vídeo que eu falei para vocês. Mas sempre deixando claro, estamos falando aqui de um período de 3 meses, né? Então não é só uma coisa, acaba acontecendo. Só tô te trazendo o que é o principal da estação, tá? Abraço para todos vocês, até uma próxima, tchau!